E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam aproveitando a quarentena da melhor maneira possível, né? Sei que esse momento aí gera muita tensão, ansiedade, expectativa, mas para aqueles que estão em casa e para aqueles que não podem também, que vocês possam aproveitar da maneira que vocês podem, né? Estudando de maneira mais tranquila, sem aquela correria do dia a dia, sem deixar os estudos de lado, né? Buscar aí sempre dar uma revisada naquelas matérias que têm mais dificuldade. Os professores estão sempre à disposição de vocês. Vocês têm nossas redes sociais, né? Meu WhatsApp. Vocês podem contar comigo sempre. Então, nós estamos sempre à disposição e é por isso que hoje esse vídeo vai justamente para vocês não fiquem parados, né? Para que a gente possa resolver junto aí umas questões, revise algumas matérias e que a gente coloque em prática também novas matérias, tá? Como hoje, por exemplo, que nós vamos adentrar em Constituição Federal, né? Na nossa Constituição Federal, que está na ementa também de direitos humanos, né? Então, eu digo para vocês que não parem, não deixem o sonho de lado, tá? Aproveitem essa quarentena, não fiquem ansiosos, fiquem tranquilos, acalmem o coração. Vamos estudar, mesmo que à distância, agora, para que brevemente a gente possa estar juntos novamente, estudando presencialmente, tá? De maneira mais intensa também. Mas agora é momento de tranquilidade, evitem informações exageradas, aquelas informações exacerbadas mesmo, né? Vamos buscar aí muita cautela e tranquilidade para que a gente coloque a cabeça no lugar e que passe logo, né? Porque é para isso que a gente torce mesmo, para que passe logo e que a gente possa passar por tudo isso e aprender muito com tudo isso e, acima de tudo, a gente poder aproveitar mesmo esse tempo, né? Então, hoje eu trouxe para vocês questões, certo? Já enviei material de apoio para vocês, material e questões, e também umas diquinhas de mnemônicos. Já peguem, fiquem em mãos com eles, porque à medida que formos trabalhando, vocês já dão uma lida, já dão uma olhada, tiram dúvidas. E a gente pode ir marcando também no material, vocês podem imprimir e tudo. E à medida que a gente for falando, vocês vão marcando. Espero que todo mundo já tenha respondido as questões, só para já tirar as dúvidas, tá? Trouxe questões de DUDH, de convenção e também de Constituição Federal. O pessoal do matutino já teve constitucional, aliás, Constituição Federal dentro de direitos humanos, né? Acredito. E no noturno a gente não chegou a adentrar, mas não ficaram prejudicados, porque no material que eu enviei tem, e vocês já estão tendo constitucional também, né? Vocês estão muito bem assistidos em constitucional, então não ficarão prejudicados, certo? Então nós vamos dar uma passadinha aí por essas matérias hoje, certo? Vamos começar aqui pela questão de número 1. A questão de número 1 diz o seguinte: todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e procurar receber e difundir informações e ideias por quaisquer meios de expressão, independentemente de fronteiras. Artigo 19 da DUDH. Esse direito refere-se a: letra A, liberdade de cátedra; B, liberdade de imprensa; letra C, liberdade sindical; ou letra D, liberdade de expressão. Bom, primeiro, o que a questão quer? A questão está falando, primeiro, da DUDH, artigo 19, porque já trouxe aqui. Está falando, segundo a primeira linha, né, sobre o direito de liberdade de opinião e expressão, certo? E vem dizer aqui que esse direito inclui a liberdade sem interferências. Então, o Estado não pode interferir nessa liberdade de opinião e expressão, certo? Procurar receber e difundir. Então, pode receber informação
e também difundir essas informações, ou seja, formar opiniões. Então, a liberdade ampla, tá? A liberdade cátedra. O que seria a liberdade cátedra? É a liberdade de conhecimento científico, de ensinar, tá? Liberdade cátedra é conhecimento científico. Então, é aquele didático. Liberdade cátedra. Nós estamos falando disso? Não, nós estamos falando de opiniões, né? Então, não estamos falando da liberdade cátedra. Liberdade de imprensa. Nós estamos falando aqui dos veículos de imprensa, dos meios de imprensa, jornal, televisão, rádio. Estamos falando disso? Não. Então, descarta a liberdade de imprensa. Liberdade sindical. O que seria a liberdade sindical? No direito, o empregado ele está em desvantagem em relação ao empregador. É por isso que surge aí a liberdade sindical, porque reúne empregados em categorias para que eles eles lutem em paridade com os empregadores, tá? Os empregados lutam em paridade com os empregadores. Para isso surge os sindicatos. E essa liberdade sindical surge daí, tá? Então é para isso que surge a liberdade sindical. A letra D fala sobre a liberdade de expressão, que está aí bem explícita na questão, né? No enunciado da questão. Então, quando eu digo para vocês, prestem atenção que o enunciado dá a resposta, o enunciado dá a resposta. Prestem atenção nisso, tá? E o artigo que prevê isso é o artigo 19 da DUDH, certo? Então, questão de número 1, letra D. Vamos para a questão de número 2. Com relação aos direitos humanos, julgue o item. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa, no exercício de seus direitos e de suas liberdades, estará sujeita apenas às limitações determinadas por lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Primeiro, nós estamos falando aqui daquela questão que eu sempre digo para vocês: o nosso direito termina quando o direito do outro começa. Nós somos sujeitos de direito, nós temos liberdade de direito. Quando nós nascemos, nós temos personalidade, nós somos sujeitos de personalidade. E o que é essa personalidade? É esse conjunto de direitos e deveres. Então, nós não temos somente direitos, né? Nós temos essa liberdade de direitos, mas nós temos também deveres. Nós temos deveres para com a sociedade. E esses deveres, o que são? Esses deveres são respeito aos direitos do outro. Então, a gente vai respeitar o direito do outro, né? Então, nosso direito, ele termina quando o do outro começa. E o que limita esse direito da gente? O que limita, segundo a lei, é a lei. A lei, ela vem trazer pra gente que ela mesma vai delimitar os direitos da pessoa. Ela vai delimitar e vai buscar que o ser humano, ele busque aí o bem-estar social, busque aí o respeito dos direitos e liberdades, satisfazer a moral, a ordem pública, certo? Então, é isso. Na questão aqui no item, nós temos aqui, estará sujeita apenas às limitações determinadas por lei e exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento. Veja bem, eu sempre digo para os meus alunos, no direito, no geral, ele é feito de exceções. Então, sempre que houver essas palavras que generalizam muito, exclusivamente, apenas, nunca, sempre, liga o alerta, entendeu? Fiquem atentos a essas questões. Porque, no geral, o direito é feito de exceções. Então, prestem atenção
nessas questões que generalizam demais. Entretanto, existem sim questões que vão generalizar. E essa é uma questão. Apesar de não estarmos tratando de um diploma internacional, de um diploma nacional, nós estamos tratando de um diploma internacional, né? Nós não estamos tratando aqui de uma lei ordinária do nosso ordenamento jurídico interno. Nós estamos tratando da DUDH, que é um diploma internacional. Mas nós podemos dizer que aqui no artigo 29, no item 2, ela vem trazer justamente isso. Essa literalidade aqui da lei, tá? Ela vem trazer aqui, no exercício desse direito e no gozo dessas liberdades, ninguém estará sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Então, o que o examinador quer? Quer que você saiba a letra da lei, né? Então, artigo 29, item 2, é a literalidade do item aqui da questão de número 2. Então, 2, certo. Questão de número 3 agora. Prevê a Declaração Universal dos Direitos Humanos que o casamento... Então, o que a questão quer? Quer DUDH e quer casamento. Letra A. Não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Então, quando a gente vê, né, nas novelas falando assim, é por livre e espontânea vontade que vocês estão aqui, que vocês aceitam se casar? É isso que quer dizer o livre e pleno consentimento dos nubentes. Quer dizer que as duas pessoas que estão ali para se casar, seja ela homem ou mulher, elas têm que estar ali de livre e espontânea vontade. O consentimento tem que ser livre e pleno. O homem pode estar ali obrigado pela mulher? Não. Se ele sofreu uma ameaça do pai da moça para ele estar ali para se casar, é livre e pleno consentimento? Não. Se a moça, ela sofreu uma ameaça da mãe do noivo para estar ali para se casar, ou ela está grávida e ela está sendo obrigada a se casar, ela está ali, o consentimento é livre e pleno? Não. Então, o consentimento dos nubentes, os dois noivos que vão se casar, tem que ser livre e pleno. Não pode ter ameaça, não pode ser forçado, não pode ser embaraçado. Tem que ser livre e pleno, ok? Então, quando diz aqui na alternativa A, não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes, está correto, tá? A 3, letra A, está correto. Letra B. Deve ser celebrado por autoridade civil. Aí vocês vão dizer, Lorena, mas tem que ser sim celebrado por autoridade civil. Não tem que ter um juiz de paz para celebrar o casamento, para ser válido? O que a questão está pedindo? DUDH. O que fala DUDH? A gente vai tratar de casamento lá no artigo 16. Tem 2 itens. O item 1 fala o seguinte: os homens e mulheres de maior idade, sem restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. E o item 2 fala: o casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Falou alguma coisa de autoridade civil ter que celebrar para ser válido? Não. Então está incorreta. Por quê? Está pedindo DUDH. Apesar do nosso ordenamento jurídico interno prever que a autoridade civil tem que realizar o casamento, na DUDH não prevê. Então está incorreto, tá? Letra B, incorreto. Letra C. Não gera direitos e deveres iguais para homens e mulheres. Gera sim, a gente acabou de ver aqui que gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e dissolução. Então, sim, homens e mulheres
têm sim direitos e deveres iguais. Errado. Letra D. É a união indissolúvel entre homens e mulheres? Indissolúvel? Então quer dizer que casou uma vez, vai morrer com aquela pessoa. O casamento vai ser eterno, para sempre. É isso? Não, né? Tanto que aqui no item 1 prevê a dissolução, bem no finalzinho aqui, gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Por isso, é dissolúvel o casamento. E letra E, deverá ser celebrado por autoridade da religião do homem. Primeiro, nós estamos tratando aqui do casamento como um contrato, tá? Não estamos tratando de casamento no religioso, tá? E quando aqui fala os homens e mulheres de maior idade, o que é maior idade? Maior de 18, né? Vamos colocar assim, sem qualquer restrição de raça. Então, pode ser brasileiro, americano, argentino, português, italiano. Essa é a nacionalidade, né? Raça, negro, pardo, branco. Religião, pode ser católico, evangélico, budista, ateu. Por quê? Porque a gente está tratando aqui de um contrato. Não estamos tratando da cerimônia religiosa em si, tá? Então, aqui a gente está tratando do contrato. Então, a letra E, deverá ser celebrado por autoridade da religião do homem. Outra coisa, nós estamos tratando aqui de direitos iguais para homens e mulheres. Por que teria que ser somente ligado ao homem, né? Teria que ser a autoridade religiosa do homem. Não, né? Direitos iguais para homens e mulheres. Então, a letra E também está incorreta. Veja bem, a questão de número 3, então, vai ser a letra A, né? Letra A está correta. Eu disse para vocês na sala de aula que essa seria uma questão que possivelmente poderia cair, que trata do casamento. Por quê? Porque mudou recentemente no nosso ordenamento jurídico interno essa questão. Mudou recentemente. E aí, apesar de ter mudado recentemente no nosso ordenamento jurídico interno, ela pode vir a cair. Por quê? O seguinte, antes, maior de 16 anos, com alguns requisitos cumpridos, poderiam se casar. E hoje, após essa mudança no ordenamento jurídico interno, apenas maior de 18 anos, e aí tem essa generalidade aí novamente, tá? No direito, apenas maior de 18 anos podem se casar, certo? Então, mudou recentemente? Pode cair. Mais uma vez eu digo para vocês, atentem-se ao que está escrito no enunciado. Se está pedindo DUDH, se está pedindo Constituição, se está pedindo Convenção, o que está querendo na questão? O que está querendo? Por quê? Aqui está pedindo, aqui no nosso artigo, no artigo 16, que trata do casamento na DUDH, fala que homens e mulheres de maior idade a gente sabe que é 18. Mas a DUDH fala que é 18? Fala que é 21? Fala alguma idade? Não fala. Não fala idade. Então, a gente sabe que é 18, mas não fala idade. Então, prestem atenção na letra da lei, tá? Prestem atenção na letra da lei. Por quê? Eu disse também, em sala de aula para vocês, que DUDH e Convenção Americana sobre Direitos Humanos são muito gerais. Dificilmente irão trazer prazos e quando trouxer idade, prestem atenção, porque é pegadinha de prova, tá? Quando trouxer idade de 60 anos, de 70 anos, tá? Trouxer a idade aí dos idosos, prestem atenção, certo? E agora, então, superada a questão de número 3, que é a letra A, né? A gente passa aí
para a questão de número 4. A Assembleia Geral proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente a declaração, se esforcem através do ensino e da educação por promover o respeito e a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, né, são os países signatários, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Com relação aos direitos humanos, é correto afirmar que a. Toda pessoa tem o direito de tornar parte do governo, né, tomar parte do governo do seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. O artigo 21, item 1 da DUDH vem trazer justamente isso, literalidade da lei. Toda pessoa tem o direito de tomar parte da direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Como que vai fazer isso? Primeiro, diretamente. Como vai ser diretamente? Diretamente vai ser através de plebiscito, por exemplo. Plebiscito vai ser aquela consulta prévia à população, aos cidadãos, que vão escolher, vão votar, vão participar ativamente, diretamente, previamente na formação, na criação de uma lei, por exemplo. Tá? Isso é o plebiscito. É a participação prévia, a consulta prévia à população. É prévio, tá? Não confunda com referendo, que é a consulta posterior, tá? Então, essa é a participação, é a forma de participação direta da população. Então, a pessoa vai tomar parte do governo aqui diretamente assim, através do plebiscito, ou por intermédio de representantes livremente escolhidos, que é a forma mais comum que a gente tem, que é através do voto, né? É livre porque seu voto é secreto, o seu voto é direto. Então, você vai escolher livremente o seu candidato, aquele que você mais se identifica, e vai votar nele. Por isso que é livremente escolhido, certo? Então, a letra A está aí correta, né? De acordo com o artigo 21, item 1 da DUDH. Letra B. Segundo a Declaração dos Direitos Humanos, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Veja bem, o que a DUDH traz para a gente? Lá no artigo 12 da DUDH, ela traz para a gente que ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra ou reputação. Então, quer dizer que são invioláveis, ok? Certinho? Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Disse em algum momento que tem direito à indenização moral ou material? Não! Então, aqui o examinador quis confundir você com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que prevê a indenização material e moral por violação a esses direitos, tá? Então, não confundam e prestem atenção no enunciado. Nós estamos trabalhando aqui DUDH e a DUDH não prevê essa indenização, certo? A gente sabe que possivelmente essa proteção da lei vai ser através da indenização. Por quê? Sabemos que a nossa Constituição Federal ela é um espelho da DUDH e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, é óbvio que vão haver direitos parecidos. Óbvio que vai haver
esses artigos, né, que são parecidos. É por isso que pode haver também pegadinhas nesse sentido, certo? E agora a letra C. Ninguém será privado em nenhuma hipótese de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Veja bem, está generalizando em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Existe a possibilidade de privar a nacionalidade? Existe. Que não pode ser privado arbitrariamente de sua nacionalidade, nem o direito de mudar de nacionalidade. A pessoa tem que ter o direito de mudar de nacionalidade e ela tem que ter a sua nacionalidade. Não pode ser privada arbitrariamente. Mas ela pode sim ser privada por alguns requisitos. Por quê? Ninguém pode ficar aí mudando de nacionalidade de qualquer forma, né? Tem que cumprir alguns requisitos. Então, isso não seria arbitrariamente. Então, pode ser privada, sim. E também, se ela tem escolha, ela tem uma nacionalidade, mas ela quer mudar de nacionalidade, ela vai ter que abrir mão. Então, ela tem escolha, então não vai ser arbitrário. Que você tem que lembrar a da palavrinha arbitrariamente, que a DUDH e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, adoram essa palavrinha. Adoram a palavrinha arbitrariamente. Então, prestem muita atenção, tá? Então, a letra C está errada porque está generalizando. Mais uma vez, eu digo para vocês, prestem atenção, tá? Em nenhuma hipótese está errado, tá? Letra D. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Ok? Está certo. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção, direito de ir e vir. E se violado esse direito de locomoção, de ir e vir, nós temos o remédio constitucional, que é o habeas corpus, né? E de residência dentro das fronteiras. Lembrem-se que o direito de residência cabe dentro das fronteiras. E o direito de circulação, o direito de locomoção, de ir e vir, é independente de fronteiras, tá? Lembre-se disso quando vocês forem pensar aí, remetam ao turismo, por exemplo. Né? A locomoção, vocês têm o direito de ir e vir, né? O direito ao turismo. Então, independentemente de fronteiras. E residência somente dentro das fronteiras, ok? Não sendo assegurado ao indivíduo apenas o direito de deixar seu próprio país. Então, quer dizer que você nasceu no Brasil, você vai morrer no Brasil. Não pode deixar o Brasil nunca mais. Já pensou se fosse assim? Não é assim. E essa segunda parte da letra D que está errada. Por quê? É assegurado ao indivíduo a deixar o seu país e a regressar também, tá? E isso está lá no artigo 13, tá? No artigo 13, no item 2, toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país, certo? E aqui, por fim, letra E, a liberdade de reunião é assegurada às pessoas em qualquer circunstância. Novamente, nós temos uma palavrinha generalizando qualquer circunstância. Temos liberdade de reunião? Temos liberdade de reunião. Em qualquer circunstância? Não. Nós temos liberdade de reunião desde que seja pacífica e desde que seja previamente comunicada, para que não frustre outra reunião previamente marcada, certo? Isso está presente na DUDH, isso está presente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e isso está presente na Constituição Federal, ok? Então, a E está errada também. Então, a questão de número 4 é a letra A, ok? Agora, nós vamos saltar a 5, a 6 e a 7. Nós vamos lá para a questão de número 8, tá bom? Nós vamos para a questão de número 8. A 5, a 6 e a 7 tratam de Pacto de São José da Costa Rica, tá? De Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E a gente vai dar uma saltadinha porque eu quero trabalhar com vocês agora a Constituição Federal.
Quer dizer que vocês não precisam responder? Óbvio que não, tem que responder. Tem que revisar o que já foi dado em sala, tem que ler material que já foi enviado para vocês, tá? Revisar, porque se tá no edital, pode ser cobrado a qualquer momento. Não quer dizer que, como eu disse para vocês, não foi cobrado nas últimas provas, que não vai ser cobrado na sua também. Pode ser cobrado, tá? Fiquem atentos a isso. Mas também não faz muito sentido a gente ficar martelando numa matéria que não vem sendo cobrada há tanto tempo e deixar outras que sempre são cobradas de lado, né? Então, agora a gente vai passar aqui para a questão de número 8, certo? Questão de número 8 diz o seguinte, questão da PMMG, tá? A policial militar da ativa candidatou ao cargo eletivo de vereador nas eleições municipais de sua cidade. Para ser considerado alistável e elegível, deverá atender determinadas condições. Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marca a alternativa correta. Então, nós temos aqui, primeira informação. A é um policial militar da ativa. Segunda informação, ele se candidatou a um cargo eletivo para vereador. Terceira informação, o que é necessário para que ele seja considerado alistável e elegível? Então, nós precisamos dessas 3 informações para resolver a questão, tá? E aí, nós vamos agora para o artigo 14 da Constituição Federal, parágrafo 8º, tá? Abram aí a Constituição, artigo 14, parágrafo 8º. Vocês vão marcar esse artigo, tá? E vão gravar isso aí para mim, que é uma informação muito importante. O militar alistável é elegível, então já está escrito aí, é uma informação concreta. O militar alistável é elegível, ok? É elegível. Atendidas as seguintes condições. Então, para que esse militar seja alistável e, consequentemente, elegível, ele tem que atender as seguintes condições, que são as seguintes. 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Então, se A, que é militar, né, da ativa, ele trabalha na Polícia Militar há menos de 10 anos, ele, para que ele seja alistável e elegível, ele tem que se afastar da atividade, tá? Se A trabalha há menos de 10 anos na Polícia Militar, ele tem que se afastar da atividade para que ele seja alistável e elegível. É isso que diz. Agora, se ele tem mais de 10 anos de serviço, ele vai ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade, certo? A tem mais de 10 anos de serviço, ele trabalha mais de 10 anos de serviço. Então, quer dizer que ele não trabalha 10 anos, ele trabalha há 10 anos e um dia, por exemplo, tá? Trabalhar mais de 10 anos. E aí, o superior hierárquico dele, veja bem, o superior, ele tem a competência para agregar. O que seria agregar? É afastar temporariamente. Vai afastar temporariamente e, se ele for eleito, ele vai passar automaticamente no ato da diplomação, tá? Não é na posse, é na diplomação. No ato da diplomação, ele passa automaticamente para inatividade, tá? Então, quando ele tem mais de 10 anos, ele passa por todos esses requisitos, tá? Então, ele não passa automaticamente para inatividade. Primeiro, ele vai ser temporariamente afastado, aí, se eleito, aí na diplomação, ele passa para inatividade, ok? Esses são os 2 requisitos. Fácil de gravar. Agora a gente passa para as alternativas. Alternativa A. Se A contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade subordinada?
Autoridade subordinada tem competência para agregar? Não. Quem tem competência para agregar é a autoridade superior. Superior. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Se A for eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para atividade remunerada? Primeiro, se eleito, ele passa automaticamente no ato da diplomação para a inatividade, não para a atividade remunerada, né? A. Não pode candidatar, pois durante o serviço da Polícia Militar é considerado conscrito. Olha a quantidade de militar que nós temos aí na política. Então, entrou na polícia, não pode se candidatar? É considerado conscrito? Não, né? Ele pode sim se candidatar, ele vai ser considerado alistável e elegível, como a gente viu no artigo 14, no parágrafo 8º, se seguir as duas recomendações, os dois requisitos aí presentes no parágrafo, tá? Então, a letra C está incorreta. Letra D. Se a contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. A primeira alternativa que a gente viu, se ele tem menos de 10 anos, ele tem que se afastar da atividade para que ele seja alistável e elegível. Ok? Então, 8, letra D. Certo? Agora a gente passa para a questão 9. A 9 diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Com relação aos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, analise as alternativas abaixo. Agora, vocês vão pegar aquele material que eu mandei para vocês, aquelas dicas de mnemônicos que eu mandei para vocês, tá? Porque vocês vão precisar dela agora. Vocês vão decorar ela agora. Primeiro, artigo 1º traz pra gente os fundamentos, certo? Os fundamentos é Sociediva Plu. Sociediva Plu. Nós temos aí soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Ok? Sociediva Plu. Esses são os fundamentos. O que a nossa questão quer? Quer os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. É isso? Não. Então, nós vamos para o artigo 3º. Pega aí, o artigo 3º. São os objetivos. Os objetivos. Com garra, erra pouco. Com garra, erra pouco. Que são o seguinte: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Certo? Esses são os objetivos. Com garra, erra pouco. Tá? Artigo 3º. Certo? Objetivos. Ok? O que nós estamos querendo? Nós estamos querendo os princípios das relações internacionais. E agora sim a gente vai passar para o artigo 4º. O artigo 4º que trata dos princípios das relações internacionais. Vocês vão gravar Ainda Não Comprei Recos, tá? Que trata da autodeterminação dos povos, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, cooperação entre os povos, prevalência dos direitos humanos
igualdade entre o Estado, repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão de asilo político e solução pacífica, aqui embaixo, dos conflitos, certo? Ainda não comprei recos. Então, artigo 1º, nós temos os fundamentos, soci diva plu. Artigo 3º, nós temos os objetivos, que são com garra erra pouco. E o 4º, que é o que mais nos interessa, porque a gente está tratando de direitos humanos, né? Que é ainda não comprei recos. Tá? Então, são os mnemônicos que ajudam a gente a gravar, né? O que trata aí os artigos 1º, 3º e 4º, certo? O 4º é o que a gente mais vai trabalhar. E quando a gente vai trabalhando Constituição Federal, vocês vão ver que nós vamos tratar nos artigos, porque não são todos os artigos que vamos trabalhar, né? Mas nos artigos que vamos trabalhar, vocês vão ver que vamos trabalhar as 3 dimensões dos direitos humanos, que são os direitos civis e políticos, os direitos sociais, econômicos e culturais e os difusos e coletivos, né? Direito à nacionalidade, direito ao nome, direito à vida. Temos aí direito à saúde, direito à cultura, educação, direito ao meio ambiente. Então, vocês vão ver, vão perceber aí ao longo dos estudos que nós vamos tratar desses direitos, tá? Então, vamos lá. Vamos, então, para as alternativas. 1. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. É um princípio que rege as relações internacionais? Está no artigo 4º? Não. Então, não é, ainda não comprei recos. Promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade. Ainda não comprei recos, não faz parte. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Ainda não comprei recos. Sim. Sim. Garantia do desenvolvimento nacional. Ainda não comprei recos, tem G? Não. 5. Solução pacífica dos conflitos. Ainda não comprei recos, tem S? Sim. E o último aí, prevalência dos direitos humanos. P, nós temos, né? Prevalência dos direitos humanos. Então, tá certo. Então, 3, 5 e 6 estão certos, né? Letra B. Então, 9, letra B. Não esqueçam das diquinhas, tá? Não esqueçam aí das dicas. E, por fim, a questão de número 10. Em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos abaixo, previsto na Constituição Federal de 1988, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E a seguir, marque a alternativa que contém a sequência de respostas corretas na ordem de cima para baixo. Prestem atenção no que pede a questão. Porque podia pedir aqui a ordem de baixo para cima, mas está pedindo de cima para baixo. Então, presta atenção nisso, tá? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que a reunião não impeça outra que tenha sido convocada antes para o mesmo local. Até aí, tudo certo. Não sendo necessário aviso prévio à autoridade competente. Não precisa avisar previamente? Como que a autoridade vai saber que a reunião foi marcada e que não vai frustrar uma outra? Precisa comunicar previamente. Então, está errada. Falso. Será concedido habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de violência ou coação em sua liberdade de locomoção somente por abuso de poder. Quando a pessoa tem a sua liberdade de locomoção violada por abuso de poder ou ameaçada, qual é o remédio constitucional que nós utilizamos? É o habeas corpus. O habeas data nós utilizamos para aqueles que têm informações ou documentos retidos que eles querem
obter de volta, ou eles querem retificar informações, seja de órgãos públicos ou privados, certo? Então, a habeas data serve para outra coisa e não para a liberdade de locomoção. Ok? Então, falso também. O Estado indenizará o condenado por erro judicial, assim como o preso que ficar além do tempo fixado na sentença. Correto, correto. Ninguém pode ter a sua liberdade privada arbitrariamente. Lembram disso? Ninguém pode ter a sua liberdade privada arbitrariamente. E isso aqui, que eu falo para vocês? Arbitrariamente é uma palavrinha que a DUDH, a Constituição e a Convenção gostam muito. Então, por ser arbitrário isso aqui, porque é injusto, né? Por erro judicial e por tempo além do tempo determinado na sentença, a única forma que o Estado encontrou para amenizar os danos causados aí foi essa indenização. Então, eles vão indenizar a pessoa aí que foi prejudicada por uma sentença injusta, né? Que foi errada por um erro judicial ou por ter ficado aí preso, né? Por tempo superior ao determinado. Então, verdadeiro. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 2/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Lembram do telefone daquela pessoa que você pegou no carnaval, que você só lembra o final? Lembra que eu falei na sala de aula? Pois é. Você pegou aquele telefone que você só lembra o final, que é 2235. O finalzinho do telefone é 2235, tá? Então, para que o tratado e convenção internacional seja equivalente à emenda constitucional, ele tem que fazer essa ligaçãozinha, tá? Se telefone aí, ó, 2235, e aqui tá 2225, né? Cada casa do Congresso, 2. 2 turnos e 2/5. Tá 2225. Então, o telefone tá errado, né? É 2235. São 3/5 por 3/5 dos votos dos respectivos membros, ok? Então, é falso. É falso. E aqui, por último, são os direitos do preso, dentre outros, de permanecer calado. Correto, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, tem o direito de permanecer calado. Tem o direito da assistência da família, sim. A identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Correto. Nós temos isso lá fundamentado no artigo 5º, no inciso 63, né? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado. E no inciso 64, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão e de seu interrogatório policial. Lembra quando você vê em filmes quando o policial vai efetuar a prisão da pessoa e ele diz: você tem o direito de permanecer calado, permanecer em silêncio, você tem direito a um advogado, você tem direito a uma ligação para um parente, né, assistência da família, você tem direito ao advogado, né, e se não tiver condições para pagar o Estado vai disponibilizar. Então é isso. E além disso, ele tem aí o direito a identificar os responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial. Por quê? Isso é um direito para que ele se defenda, né? Então, isso faz parte do direito ao contraditório e à ampla defesa. São direitos garantidos a ele. Então, tudo isso vai fazer parte aí dos direitos garantidos ao acusado, ao preso, ao condenado, ok? Então, nós temos aí FFVFV, certo? Então, letra D, ok? Letra D. Então, nós vamos finalizar agora. Espero que vocês tenham aproveitado essas questões,
tá? Deem lida no material diversas vezes, aproveitem aí esse tempo para vocês revisarem bastante as matérias e coloquem a cabeça aí tranquila, né, o coração tranquilo, não fiquem muito afobados, não busquem muitas informações, porque às vezes informações exageradas podem causar muito pânico. E também as redes sociais, elas são muito boas para nos aproximar, mas também elas podem trazer essas informações exageradas, né? Então vamos saber aí dosar, né, para que a gente possa ficar bem tranquilo enquanto tudo isso não passa. Mas esperamos que em breve a gente possa estar junto e possamos aí estudar e resolver essas questões aí de forma mais próxima e mais tranquila também, tá? Então fiquem em paz, muito obrigada e qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima!